Oi, pessoal! Hoje você vai aprender um pouco mais sobre fome, pobreza e exclusão social. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a pobreza. Bom, é muito difícil poder definir o que é pobreza em si, porque isso varia muito de cada sociedade. Mas para entender melhor o que é, a gente pode dividir entre a pobreza relativa e a absoluta. A relativa é quando, por exemplo, uma família ela tem acesso à escola, porém a escola é precária, acesso à saúde, porém em lugares que não têm muitas condições. Já a pobreza absoluta é quando não tem acesso a saneamento básico, à saúde, à educação e coisas desse tipo. Sempre houve pobreza, tanto a relativa quanto a absoluta. E por vários motivos. Um deles pode ser o tempo e o espaço, como, por exemplo, no passado eles não tinham muita tecnologia e não tinham muito conhecimento. E aí isso acabava afetando a agricultura, que foi durante milênios um dos maiores fontes lucrativas do ser humano. Também pode se decorrer por causa do ambiente, porque podem ter lugares que têm climas mais frios, climas, solos congelados, ou tem doenças como a peste e a malária, e isso pode acabar afetando a agricultura. O país com a maior economia do mundo é os Estados Unidos. Aproximadamente 46 milhões de pessoas lá são consideradas oficialmente pobres. Mas não é uma pobreza absoluta, trata-se de uma pobreza relativa. O governo dos Estados Unidos define da seguinte forma: se uma pessoa recebe menos do que 11.119 dólares por ano, ela é considerada pobre. Atualmente, no século XXI, não teria tantos motivos para existir pessoas que passem fome ou vivem na pobreza extrema. Mas um dos principais motivos é a geração dos empregos, que é muito inferior à densidade demográfica, ou seja, são gerados menos empregos do que a quantidade de pessoas. E essas pessoas que não têm emprego, uma hora aumentarão a quantidade de pessoas pobres. Um dos outros motivos é a má distribuição de renda, porque geralmente nos países que têm a maior quantidade de pobreza, são porque a renda é mal distribuída, ou seja, existem pessoas extremamente pobres, que são a maioria pobres, e existe uma minoria extremamente ricas. Saiba agora um pouco mais sobre a linha nacional e a linha internacional da pobreza. Já que o custo de vida em cada sociedade é distinto, no caso varia, é dividido em duas linhas, a linha internacional da pobreza e a linha nacional da pobreza. A linha internacional da pobreza é representada a situação de pessoas em qualquer lugar do mundo vivendo com apenas 1,25 de dólar ao dia. A linha internacional da pobreza varia muito de país para país. Por exemplo, os critérios que você usa para definir quem é pobre nos Estados Unidos não servem para todos os países. No Brasil, foi definido pelo governo federal em 2011 que é considerado pobre quem ganha R$ 70 no máximo no mês. E eu vou falar sobre a pobreza e a fome. Antes de tudo, combater a pobreza significa erradicar a fome, pois as duas andam lado a lado. A fome é um problema que é tão antigo quanto a história da humanidade, e foi por ela que houve o desaparecimento de alguns grupos sociais. É muito comum a adoção de medidas paliativas, isto é, não resolvem de fato o problema, mas apenas amenizam temporariamente. Quando a população mais pobre consegue se manifestar e reivindicar publicamente os mínimos para sobreviver. Por exemplo, na Europa, o medo das frequentes revoltas de fome levou as autoridades a estabelecer a distribuição gratuita de pão, uma medida que se estendeu da Idade Média até o século XIX. Isso é uma medida paliativa, pois torna os famintos dependentes de ajuda e não resolvem de fato o problema, que seria equacionado com uma mudança econômica e social, criando mais empregos dignos e aumentando a remuneração de trabalhadores e equilibrando a distribuição de terras e renda nacional. A corrupção prejudica o combate à pobreza. Nações como Serra Leoa e Mali
já estão procurando países desenvolvidos para que possa ajudá-los. Segundo o especialista, diminuir a burocracia ajuda a evitar a corrupção. A primeira das 8 metas do milênio propostas pelas Nações Unidas é reduzir pela metade o número de pessoas em extrema pobreza até 2015. E o Brasil já havia atingido essa meta. Saiba agora um pouco mais sobre a pobreza e a exclusão social. Bom, eu vou falar sobre pobreza e exclusão social. Pobreza e exclusão social são dois fenômenos interdependentes. Em uma situação de exclusão, sempre ocorre uma pobreza. Exclusão social significa quando alguém está à margem ou fora de algum benefício ou serviço. Vou falar sobre outro tipo de exclusão, que é a exclusão digital, quando alguém está longe de ter acesso a computadores, celulares e etc. E que isso ajuda muito no dia a dia, a se comunicar também com outras pessoas. Vou falar também sobre a último tipo de exclusão, que é a exclusão quando alguém tem alguma deficiência, como por exemplo os cadeirantes, têm uma deficiência imensa de procurar empregos, serviços e escolas adequados a eles, né? E eles também têm uma dificuldade imensa no dia a dia de andar pelas ruas, né? Com as calçadas adequadas a eles. Esse foi o vídeo. Obrigado. Deixe seu like.